Bom dia aos irmãos, bom dia também às visitas, sejam bem-vindas. Eu gostaria de começar esta mensagem lembrando um pouco aqui o que aconteceu durante a semana, que foi o terremoto na Tailândia, não é? E eu gostaria de perguntar aos irmãos qual é a forma ou qual é a reação quando os irmãos olham para um evento como este. Terremoto na Tailândia, também aqui em Portugal tivemos a tempestade Martinho, não é? A tempestade Martinho, cheias na Espanha que houveram em Valência, os irmãos não sei se viram as notícias, o desastre, lá no sul do Brasil também. E qual é a reação que nós temos quando olhamos para esse tipo de desastres naturais? E como cristãos, nós devemos ganhar os óculos da palavra e tentar perceber toda a realidade deste mundo através das Escrituras. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para lermos uma passagem que acredito que nos vai ajudar para aprendermos a viver, aprendermos a sofrer, aprendermos a experimentar, a passar por estas situações tão difíceis quando há uma catástrofe natural. Então eu gostaria de irmos juntos à carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. E vamos ler do versículo 18 ao versículo 27. Romanos 8. Do versículo 18 ao versículo 27. Está depois do livro de Atos, a carta aos Romanos. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Então nós temos esta palavra, esta passagem do apóstolo Paulo à carta aos Romanos, e uma palavra que nós vamos ver que se repete em 6 ocasiões, é a palavra esperança. É a palavra esperança. Então, quando nós lidamos com este mundo, e principalmente com estas forças da natureza que estão a destruir parte da criação, eu gostaria que nós lembrássemos desta palavra, esperança. E agora, com esta palavra, vamos tentar olhar para esta passagem novamente e tentar ver algumas características acerca da esperança cristã. Como eu consigo lidar com isto que está a acontecer no mundo. Então, nós temos a primeira porção da passagem, vamos tentar dividir em 5 blocos, não é? São blocos de 2 versículos.
E nós temos o primeiro, que é versículo 18 e versículo 19, onde a esperança aparece como uma esperança incomparável. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, quando nós olhamos para este mundo e tudo o que está a acontecer, a maldade dos homens a multiplicar-se, cada vez mais guerras e rumores de guerras, isso cria aflições em nós. Mas o que a passagem está a dizer que há um futuro que nós não conseguimos descrever plenamente, mas há um futuro glorioso para os filhos de Deus. E essa palavra glória, que aparece aqui no versículo 18, glória, não é? Comparar com a glória que em nós há de ser revelada, é extraída do Antigo Testamento, onde está muito relacionada à presença de Deus no tabernáculo e à presença de Deus no templo. Mostra aquela proximidade, aquela majestade, aquela proximidade que Deus tinha com Moisés, por exemplo, no tabernáculo. Nesse sentido, irmãos, apesar do que nós estamos a viver no mundo, acreditamos que nós, como cristãos, vamos a passar a um estágio diferente, onde vamos ter maior proximidade com Deus, onde não vamos estar preocupados com o que está a acontecer no mundo, como estamos agora. Vamos continuar na passagem. Então, uma esperança incomparável. Vamos agora ao versículo 20 e ao versículo 21, onde nós temos uma segunda característica de esperança, que é uma esperança libertadora. Uma esperança libertadora. Por quê? Isso é o apóstolo Paulo, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então diz que a criação ficou sujeita à vaidade, né? À falta de propósito. Provavelmente uma palavra extraída do livro de Eclesiastes, não é? Onde fala de vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Agora, a segunda frase do versículo 20 não é fácil de interpretar, irmãos. Diz que a criação se encontra neste estado caótico, diz que não por sua vontade, ou seja, não por acidente, não é por questões simplesmente materialistas, não é? Mas por causa do que a sujeitou. Por causa do que a sujeitou. Está aqui a falar de alguém, não é? Por causa do que a sujeitou. Quem é esta pessoa que sujeitou a criação a este estado caótico, triste? E alguns evangélicos entendem que aqui é uma referência a Adão. E outros evangélicos entendem que é uma referência a Deus. Então, como nós podemos descobrir por causa de quem a criação se encontra neste estado? Então, quando nós vamos a Gênesis capítulo 3, vamos descobrir que a frase de condenação para a criação, quando diz assim, maldita é a terra por causa de ti, é Deus que está a dizer esta palavra a Adão. Então, qual foi a causa? Foi o pecado de Adão. Mas de onde veio o castigo? Veio da parte de Deus. Pensemos, por exemplo, no julgamento. Uma pessoa que assassinou outra pessoa e essa pessoa é presa. Qual foi a causa dessa pessoa ter ficado presa? Foi o assassinato. Mas quem sujeitou essa pessoa a ficar presa? Foi um juiz. Ele fez a condenação. Por causa disso, irmãos, faz sentido que quando nós olhamos esta frase, entendamos que a criação se encontra no estado que está, porque Deus a sujeitou à maldição. E muitas vezes nós somos tentados a ser um bocado seculares quando olhamos para uma catástrofe natural.
Há uma linha teológica que pensa, de facto, que Deus fez a criação, Deus deixou tudo perfeito e passou toda a responsabilidade para o homem. E este homem tem que administrar, e tudo o que acontece de bom e de mau é porque o homem é o responsável. Não é? Esta linha é comumente chamada deísmo, que não é o que a Bíblia ensina. Mas muitas vezes nós pensamos desta forma. Não queremos dizer que Deus tem alguma coisa a ver com o terremoto da Tailândia. Temos, se calhar, receio a que Deus ganhe má fama. Pensamos que uma cheia num país que causou muitas mortes, Deus não tem nada a ver com isso. E criamos um cristianismo secular onde Deus não se envolve na criação. Claramente Deus teve uma causa para fazer isto, o pecado de Adão e o nosso pecado. E o que o apóstolo Paulo está a dizer nesta passagem, irmãos, é que a criação está sujeita à vaidade, a aflições, porque Deus decidiu dessa forma por causa do pecado. Então vamos tentar deixar de inventar um Deus bonzinho, entre aspas, que não se envolve com estas coisas, e ver as Escrituras, que Deus está por trás disso, a castigar muitas ocasiões, como consequência do pecado da humanidade. Agora, não deixa de haver esperança, como diz, libertadora, porque o próprio final da passagem, do versículo 20 e 21, diz que isto vai ter um fim, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, este estado amaldiçoado por Gênesis capítulo 3 da criação não é o estado permanente da criação. Haverá um fim. E essa, irmão, deve ser a nossa esperança. Como cristãos, devemos saber que Deus vai resolver as coisas. A ecologia poderá ajudar muito, claramente não há nada de errado numa iniciativa ecológica, mas não vai ser suficiente. Somente Deus conseguirá libertar a criação da corrupção. E essa é uma convicção que esta passagem nos dá para ser uma convicção cristã. Vamos continuar a avançar então e vamos encontrar uma terceira característica da esperança cristã, que está nos versículos 22 e o versículo 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A terceira característica de esperança é uma esperança que geme, uma esperança que sofre. Por quê? O apóstolo Paulo vai utilizar uma ilustração para falar da criação neste estado, que é as dores de parto, né? Versículo 22. A criação geme e está juntamente com dores de parto. É uma ilustração que o apóstolo Paulo nos dá. Então, os irmãos sabem, acho que todos já temos um contato com alguma grávida, ou as irmãs também que já são mais. As dores de parto, elas começam praticamente do início, não é? No sentido de haver mal-estares e tudo isso, mas as dores mesmo do parto estão ali quando a criança está por chegar, não é? Começam a haver contrações, dores difíceis, algumas senhoras têm subidas de tensão, a situação fica realmente um caos no corpo, não é? E eu lembro quando tive o Samuel, quando tivemos o Samuel no hospital de Cascais, e havia uma senhora que estava a gritar muito mesmo. Havia uma porta e um quarto e outra, a sala dela, mas ela gritava mesmo muito. Mas foi interessante que houve um momento de silêncio e depois se ouviu o choro da criança. E a mãe não voltou a chorar. Não é? Então, o apóstolo Paulo pegou nesta coisa natural, né, do corpo das mulheres quando vão ser mães e aplicou para a criação. Ou seja, desastres naturais,
estas coisas que acontecem no mundo, irmãos, são dores de parto. Está se a aproximar alguma coisa que vai acabar com ele. Agora, nós, irmãos, como o apóstolo Paulo disse, também gememos. Ou seja, há uma esperança que geme, que sofre. Nós não somos indiferentes ao que está a acontecer no mundo. Porque alguém muito determinista pode dizer, isso, Deus determinou isso, é mesmo isso que tem que acontecer. E a passagem não nos deixa de ter essa atitude tão indiferente. Sabemos que Deus amaldiçoou a terra e ela se encontra assim porque ela sujeitou, mas nós estamos envolvidos sentimentalmente nisto e gememos e sofremos com a criação, com as pessoas. Não somos indiferentes, mas apesar disso temos esperança. Há um sofrimento, mas há no fundo esperança. Assim como uma grávida está por ter a seu filho, olhamos para a criação também, com dores de parto, a criação, esqueci-me da dor antes do parto, das contrações, não é? Como desastres naturais, e esperamos que venha a adoção, a redenção do nosso corpo, ou seja, a glorificação daqueles que estão vivos e a ressurreição daqueles que já morreram. Então, quando olhamos para este caos, gememos, sofremos, e se acontece conosco ainda mais, mas temos esperança, irmãos, que isto vai acabar, tal e qual uma grávida. Vamos continuar na passagem, e nós temos depois outra característica da esperança, nos versículos 24 e 25, que é uma esperança paciente. Porque, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. E depois acaba o versículo 25, que é a ênfase que eu estou a dar, com paciência o esperamos. Com paciência o esperamos. Se calhar para nós é mais fácil quando nós não estamos a passar por estas catástrofes, não é? Então, a esperança, esperar pacientemente, se calhar é mais fácil. Estamos esperando que Deus venha a resolver isto. Mas se passasse algo aqui em Portugal, não é? Algo assim mais grave, provavelmente nós teríamos a tentação de deixar de esperar e dizer, eu não consigo mais ser cristão, estou a esperar muito tempo de que Deus resolva isto e não acontece, Cristo nunca mais vem, e abrir mão da esperança. Não é isso? Então, esta passagem, esta frase do versículo 25, eu gostaria de ressaltar. A esperança, ela tem que ser paciente. Vão passar dias, irmãos, anos. Vamos ver provavelmente mais terremotos, mais tempestades, furacões mais fortes, mais desastres, mais cheias. E facilmente podemos abrir mão de esperança. Mas a palavra aqui é paciência. Paciência. E Deus, irmãos, não esqueceu a sua criação, não esqueceu as promessas. Ele vai resolver tudo no dia marcado. Amém? E depois nós chegamos à parte final, que é o versículo 26 e o versículo 27, onde nós podemos entender que há uma esperança ativa. Por quê? Porque a passagem nos incentiva a termos uma vida de oração no Espírito. Ou seja, a esperança cristã não é uma esperança que eu fico sentado de braços cruzados. Vamos ver o que Deus faz. Não. A esperança cristã é uma esperança que busca esperar, sim, mas em oração. Tendo uma vida de oração, tirando um tempo do nosso dia para falarmos com Deus a sós. Tiramos tempo para tudo. Temos que ter uma vida, irmãos, de oração diária. Poderão alguns irmãos conseguir orar mais, orar menos, e acho que isso não vai fazer com que seja mais melhor ou pior, né? Às vezes poucas palavras dizem mais para Deus que várias repetições, mas sim haver um tempo de oração. E esta oração
na passagem, versículo 26, como ela é. Estava a ver aqui a passagem interessante que Paulo diz que, apesar de nós termos uma vida de oração, ela, na melhor das hipóteses, não é? Nunca vai ser uma vida perfeita, porque diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O apóstolo Paulo está a dizer isto. Ou seja, a nossa vida de oração, a nossa oração ela vai ser sempre imperfeita. Infelizmente, às vezes vamos orar por coisas que não nos convêm. Às vezes estamos a pedir coisas para alimentar o nosso ego, para alimentar o nosso materialismo, para coisas que se calhar vão danar a vida de outras pessoas, nós não sabemos. E às vezes a nossa oração está carregada de ingenuidade. Agora, não é por isso que vamos deixar de orar. O que o apóstolo Paulo agora está a dizer, que o Espírito intercede por nós, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele vai agarrar nas nossas orações, nos nossos pedidos, vai fazer uma filtragem de acordo à vontade de Deus e vai apresentá-los ao Pai. É o que está aqui a dizer, não é? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós devemos confiar, irmãos, que as nossas orações são ouvidas, claramente são de acordo, devem ser respondidas de acordo à vontade de Deus, mas são elas também que nos ajudam a esperar em Deus para um futuro e, como nós sabemos, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nesta passagem, irmãos, lembrando que é uma esperança incomparável, libertadora, que geme, paciente e ativa. É essa esperança que nós cristãos precisamos hoje e amanhã. Amém? Oremos. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela nos esclarece praticamente tudo, Senhor. Não há nada que não fique esclarecido da Tua parte. Podemos ganhar uma compreensão profunda do mundo, do bem, do mal, de por que acontecem as coisas, de qual é a solução, e nós conseguimos ver nesta passagem esperança. Sabemos que o mundo está com dores de parto. Senhor, não permitas que qualquer catástrofe nos faça duvidar acerca de Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Às vezes não é fácil ver as coisas que estão a acontecer, mas não permitas que as tentações ganhem. Que nos confiemos que no final, Senhor, Tu enviarás novamente a Cristo para libertar, Senhor, os Teus filhos e para ver uma glória contigo. Essa é a nossa esperança, é isso que nós acreditamos e gostamos, Senhor, de esperá-lo orando e tendo comunhão contigo. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém.